Olá, boa noite. Tá me escutando, professor? Tô sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar início, então, à terceira noite do nosso simpósio. Hoje a gente vai ter a presença do professor Dr. Fernando Henrique Simcoto. Ele é licenciado em Química aqui pela Unesp de Presidente Prudente. Ele possui doutorado em Química Analítica pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a USP de São Carlos. Nos dias de hoje, ele atua como professor adjunto no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E o professor também possui uma experiência na área de Química Analítica, com ênfase em eletroanalítica, atuando principalmente nos temas de eletroanalítica, sensor químico, eletrodo modificado e nanomateriais. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Fernando, que irá ministrar a nossa palestra, com o tema Inovação em Sensores Eletroquímicos. Obrigado, Natália. Bom, olá pessoal a todos. A Natália já falou um pouco aí, né? Eu vou compartilhar minha tela. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite para poder participar, né, do terceiro simpósio de Química de vocês. E, então, hoje a gente vai ver um tema aí, Lab on a Chip, Inovação em Sensores Eletroquímicos. Bom, primeiro, né, foi pedido para eu falar uma breve história, minha trajetória acadêmica. Confesso que isso é um pouco difícil, né, a gente falar da gente mesmo, mas eu tirei isso do memorial que eu tive que apresentar em um concurso. Então, vou contar uma breve história para vocês aí da trajetória. Bom, a minha graduação foi na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, né, em Presidente Prudente, no campus aí da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e vai a historinha, né? No meu segundo ano de graduação, eu fui procurar o professor Marcos Teixeira, o Função, como alguns conhecem, e depois de um certo tempo, para conhecer a sua linha de pesquisa e tentar realizar, então, na época, né, a iniciação científica, a fim de me aprofundar um pouco mais na profissão, entender um pouco mais sobre como é feita, né, uma carreira assim em laboratórios. Bom, eu lá naquela época tinha o curso de licenciatura, né, mas a minha ideia inicial nunca foi seguir a carreira acadêmica. Eu sempre pensei em seguir a carreira industrial, alguma coisa desse tipo, né, e não sonhava, e não pretendia ser nunca um professor. Então, eu fui procurar o professor Teixeira para uma iniciação científica, e esse foi um período muito importante para a minha formação como pesquisador. O curso lá, naquela época, isso foi em 2006, faz um pouco de tempo. Naquela época era um curso novo, né, a minha turma de graduação em Química foi a segunda turma aberta pela Unesp, então não havia ainda a pós-graduação nessa área, e todos os alunos que foram procurar, que foram em busca dos professores para conhecer um laboratório de pesquisa em si, eram todos de iniciação científica. Então, ninguém tinha uma experiência em pesquisa, vamos falar assim, né, entre os alunos. Então, a orientação nesse momento foi muito importante. E o professor Teixeira sempre foi muito vigoroso, né, naquela época, e ele dava muita ênfase à pesquisa, né, essa carreira científica. E isso foi me impressionando, né? E aí ele foi apresentando as linhas de pesquisa, eram trabalhos baseados em desenvolvimento de eletrodos modificados para detecção de pesticidas, fármacos, entre outros analitos, né? E ele, como era um professor novo, estava muito empolgado com pesquisa, né? E transparecia isso muito. Então, a gente conversava muito, lendo trabalhos e tal. E é até interessante, eu acredito que eu fui o primeiro aluno de iniciação científica do professor Teixeira. Bom, no final desse segundo ano, eu estava com um projeto escrito para a gente enviar à agência de fomento, que foi para a FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e para o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa. E o título desse trabalho
era avaliação eletroquímica do eletrodo modificado com o complexo polipiridil de rutênio imobilizado em zeólita. E a gente não conseguiu esse projeto de cara, né? Mas aí no terceiro ano, eu ainda estava cursando a disciplina de Química Analítica Qualitativa, com o professor Teixeira mesmo, e aí a Bolsa de Iniciação Científica foi aprovada pelo CNPq. E aí, esse projeto, foram surgindo vários trabalhos apresentados em congressos, e a gente conseguiu até 2 artigos publicados em revistas, né? E aí, junto com esse projeto e toda aquela discussão científica, né, eu fui me dedicando ao final da graduação, fui tendo que fazer alguns estágios em escolas, em colégios, por conta de ser o curso de licenciatura, e comecei a me interessar cada vez mais em me tornar um professor, em seguir realmente a carreira acadêmica, né? E aí, ao final de 2009, que eu estava terminando a graduação, o Teixeira me fez uma proposta para a gente dar seguimento como pesquisador, né, para eu continuar na pesquisa, e me ofereceu orientação para o mestrado. E aí, então, ele se credenciou a um programa de pós-graduação na Unesp de São José do Rio Preto, no IBIUSE, né, no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, e onde ele se credenciou e eu entrei como aluno de mestrado, né? Então, em março de 2010, comecei o mestrado, com uma bolsa de estudo da Pró-Reitoria de pós-graduação, pelo programa, foi uma bolsa concedida por eles. E o projeto foi a construção de filmes ultrafinos de Bismarck Brown R por eletropolimerização e sua aplicação. E aí foi muito legal, porque o mestrado eu ampliei ainda o conhecimento de algumas técnicas, né, que não deu tempo, vamos falar, durante a iniciação científica, como eletrodeposição, espectroscopia de impedância eletroquímica e o desenvolvimento de polímeros condutores, né, por eletropolimerização, pelo projeto. Isso foi muito interessante, porque permitiu que eu ampliasse esses meus conhecimentos em eletroquímica e, consequentemente, esse meu desenvolvimento científico, né? E a gente sempre conversava muito, e aí eu coloquei umas fotos, não sei se ele vai gostar muito, mas em alguns congressos que a gente participou, no ABQ em Natal, em 2007, dá para ver que o pôster, naquela época, as câmeras eram muito boas, né? Então a foto sempre saía legal. Semana da Química, na Unesp, em 2008, então eu fiquei bastante tempo em Prudente. Professor Homero Marques Gomes, hoje se aposentou, não sei se muitos já não devem conhecer, que estão por aí, né? Isso foi uma Semana da Química em 2008, um congresso em Foz do Iguaçu, professora Ana Maria Pires, também vocês devem conhecer, professor Teixeira, com alguns alunos do laboratório GPS naquela época, né? Eu era bem mais novinho, um pôster no trabalho, porque também não adianta tirar foto só passeando, né? Muito felizão no pôster. Em 2011 já foi um CIB aqui, estava com o tornozelo quebrado ainda nessa época, estava em recuperação de muleta. Foi um CIB em Bento Gonçalves, onde a gente se encontrou lá para um congresso, bastante legal. Bom, obtive o título de mestre em 2012, né? E aí fui convidado pelo professor Sérgio Antônio Espínola Machado, do Instituto de Química da USP, de São Carlos, né, para realizar o doutorado. E aí eu defendi esse mestrado, a dissertação de mestrado, em 2012, e já comecei no doutorado, pela USP. E aí o projeto foi desenvolvimento de sensores eletroquímicos baseados na detecção dos interferentes endócrinos, testosterona e estradiol, em amostras ambientais, utilizando eletrodos modificados com grafeno, nanopartículas de ouro e quantum dots. Esse projeto foi financiado com bolsa pela FAPESP, né, desde 2012. E aí foi interessante que essa proposta, esse projeto, iniciou uma nova linha de pesquisa no grupo do professor Sérgio Machado. Então, até lá, né, até essa data, ninguém do grupo de pesquisa tinha trabalhado com esses materiais à base de grafeno e quantum dots. E aí, depois de um ano, ou na verdade 1 ano e meio, mais ou menos, há 2 anos que eu já estava fazendo doutorado, eu fui amadurecendo a ideia para um estágio no exterior, né, que poderia me proporcionar mais, né, podia melhorar como pesquisador. Então eu resolvi entrar em contato com um professor na área de Química Analítica, José Manuel Pingarron,
professor da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. E aí fiz um pedido de bolsa para a FAPESP, junto com o professor Sérgio, e a bolsa foi concedida na modalidade BEP, né? E fui estagiar na Espanha no meio de 2014. E aí o projeto de pesquisa é um projeto baseado num nanomaterial, um preparo de nanomaterial avançado, baseado em nanopartículas de antimônio, grafeno e polipirrol, né, utilizando um mediador com enzima lacase para detecção bioeletroquímica de compostos disruptores endócrinos, hormônios. A mesma linha, mais ou menos, do título da tese de doutorado. E nesse projeto foram publicados 3 artigos em revistas indexadas, além de trabalhos aí em análise de congresso. Encontrei o professor Teixeira em um congresso no ISE, na Suíça, isso foi em 2014, né? Sempre felizão em bar, bebendo, e no posto é um pouco meio diferente, né? Mas é normal. Né? E um congresso bastante produtivo também, a gente conversou e retomou bastante lembranças. Esse estágio de um ano na Espanha foi bastante importante no meu desenvolvimento científico. Eu gosto de falar isso porque se algum aluno, alguém está interessado, né, ou em dúvida, talvez, não sei, em realizar, ou pensar a possibilidade em realizar um estágio fora do Brasil, ou até fora do próprio laboratório, eu acho bastante interessante. Eu aprendi a trabalhar com, nesse caso meu, né, enzimas e anticorpos, que até então era uma vontade particular minha, em desenvolver biosensores e imunossensores eletroquímicos para aplicações ambientais e clínicas. Então, abranger, né, abrir um pouco mais a parte de sensores, né, e fui utilizando materiais como enzimas, e, né, a parte de biosensores e imunossensores, anticorpos e alguns outros materiais, né, ampliando um pouco as aplicações. E aí, nessa jornada, eu aproveitei o conhecimento do professor Pingarron e pude me aperfeiçoar em algumas técnicas voltamétricas, cronoamperométricas, né, além de aumentar alguns conhecimentos aí em outras possíveis análises, né. E outro ponto bastante interessante, que eu gosto de motivar todo mundo, é o fato de poder conviver com outra filosofia, vamos dizer, né, de trabalho. Então, o planejamento de experimentos e o aproveitamento máximo de todos os resultados permite que seja possível publicar um maior número de trabalhos em um menor tempo. Isso desde que a dedicação no laboratório seja máxima. Então, esse foi um aprendizado muito interessante, além de que a gente, o convívio, né, e ver como as pessoas trabalham em outros laboratórios. E aí, então, eu voltei para o Brasil e defendi minha tese de doutorado em novembro de 2016. Né? Desse projeto de doutorado foram publicados 14 artigos em revistas internacionais e 13 trabalhos, mais ou menos, publicados em análise de congresso. Em dezembro de 2016, depois de ter defendido meu doutorado, eu entrei no meu pós-doutorado no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, sob a supervisão do professor Orlando Fatibello Filho, que foi também o orientador do Teixeira. E o projeto teve como título, né, o tema aí, o desenvolvimento de métodos ultrassensíveis para a detecção de microRNA, visando o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. E esse projeto também foi financiado pela FAPESP, com duração de 2 anos. Né? Bom, em maio de 2018, eu fui aprovado no concurso público na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e entrei aqui em agosto de 2018, né, e estou por aqui. Então, entrei no Departamento de Química Analítica, no Instituto de Química da UFRJ. E aí, então, vamos falar um pouco agora da minha pesquisa, né, como a gente vem desenvolvendo aí. E aí, Lab on a Chip, que é um laboratório em um chip, né, e algumas inovações em sensores eletroquímicos. Então, a gente vem trabalhando com nanomateriais, basicamente à base de grafeno, com nanopartículas metálicas diversas, partículas magnéticas, podendo ser nanopartículas e micropartículas magnéticas, quantum dots, nisso a gente trabalha com nanocompósitos,
visando o desenvolvimento de sensores, biosensores, imunossensores e genosensores, né, para aplicações variadas aí. Então, a gente realiza aqui a síntese e a caracterização desses materiais, então desde óxido de grafeno reduzido, nano e micropartículas magnéticas, né, os nanocristais ou nanocristalitos de telureto de cádmio, os quantum dots de telureto de cádmio e quantum dots de carbono, assim como outros materiais, né, as nanopartículas metálicas, né, de diversas nanopartículas aí, de ouro, de prata, ródio, rutênio e algumas outras, antimônio. A gente vai ver alguns trabalhos aí desenvolvidos com isso. Com esses materiais, a gente modifica a superfície de eletrodos, né, como de carbono vítreo, ITO e FTO, que são vidros condutores, né, uma película condutora, óxido de estânio dopado com índio, óxido de estânio dopado com flúor, e, mais recentemente, a gente vem trabalhando com eletrodos impressos, descartáveis, né, com esses nanocompostos desenvolvidos. E aplicações desses eletrodos em substâncias de interesse ambiental, clínico, indústria de alimentos, e por aí vai. Bom, o grafeno é sempre uma promessa, já não é tão novo assim, né? Ele era novo quando eu entrei no meu doutoramento, próximo a 2012, que ele teve o boom, né? Começou novamente a entrar na visão aí de vários pesquisadores do mundo, e sempre com a proposta de possuir algumas características intrínsecas, né? As principais delas uma alta condutividade elétrica e essa possível flexibilidade sem perder esse contato elétrico, né? E a Samsung e a LG vêm já desenvolvendo, isso foi agora mais recente, né? Em seus equipamentos aí, seus celulares e tablets, onde a tela pode ser dobrada, né? Então, com essa flexibilidade, sem que perca esse contato elétrico e não fique esse vinco marcado, né? Isso é uma evolução bastante interessante para diversas aplicações, né? Já pensando na parte de biosensores, né, de sensores em si, para uso, que já são disponibilizados comerciais, utilizando a parte eletroquímica, né, a Google ela vem desenvolvendo uma lente de contato, já há alguns anos atrás, onde eles têm um biosensor aqui para medir glicose, né? Então, nada mais é do que os 3 sensores, né, os 3 eletrodos que a gente utiliza, né, com o biosensor aqui com glicose e oxidase, uma anteninha para que seja feita a conexão com o seu aparelho celular, por exemplo, e essa lente a gente usa no olho, obviamente, e consegue medir glicose em tempo real. Então, para os diabéticos, para quem sofre essa doença, passa a ser bastante interessante, né? Ao contrário do glicosímetro, que também é um equipamento eletroquímico, mas que é um método não invasivo, né? A gente não tem que ficar toda hora coletando aquela gotinha de sangue aqui para saber os níveis de glicose. Então, a gente consegue fazer um monitoramento em tempo real e não invasivo. Claro que ainda não está acesso a todos, né? Ainda tem que ser feita mais pesquisas em cima disso para robustez, mas que já vem sendo desenvolvido. E outros testes, né, que todo mundo conhece, teste de gravidez, também é um imunossensor aqui, um biosensor, leva proteína, leva anticorpo, aqui para determinação do hormônio da gravidez. Outros sensores mais recentes desenvolvidos, então aqui é um sensorzinho que pode ser colocado no dente, claro, aqui está para o lado de fora para a gente poder ver, né, nessa imagem, nessa fotografia, mas ele pode ser colado para o lado de dentro, para não ficar aparente, e aí com isso, esse sensor pode transmitir dados sobre a dieta dessa pessoa, né, em tempo real. Então aqui já é um sistema de aproximação de um chip, então a gente pega o celular, aproxima a esse chip e ele envia as informações para o nosso aparelho. Então, por exemplo, pode monitorar níveis de sódio, níveis de algum analito, vamos dizer assim, de interesse da nossa dieta, ou de algum metabólito, em tempo real também, né? Em Los Angeles foi lançado também, acoplado a uns veículos, então um sensor de gás, onde o motorista ali, se ele tivesse ingerido álcool, o carro não liga, não dá partida, né? Então, já é outro sensor
eletroquímico interessante também, acoplado a um veículo. Bom, quantum dots. Quantum dots são nanocristais semicondutores, na faixa de 2 a 10 nanômetros, possuem propriedade ótica e eletrônica, intermediária entre molécula e semicondutor, né? E tradicionalmente são formados por calcogenetos, selenetos, teluretos, sulfetos, e um metal como cádmio ou zinco, por exemplo, né? Então, telureto de cádmio, sulfeto de zinco, isso pode ser core ou pode ser core shell, um núcleo e uma casca em volta. A gente vai ver um pouco sobre isso. Aqui são os quantum dots de carbono. Bom, o interessante desse material é que os quantum dots eles são capazes de absorver energia com comprimento de onda específico e equivalente a dos elétrons confinados. Então, a capacidade para controlar com precisão o tamanho de um quantum dot permite a gente determinar o comprimento de onda de emissão. Então, esse comprimento de onda de emissão é a cor que a gente vai ver, né, a olho nu, que a gente detecta essa cor. Então, aqui um exemplo de várias cores, né, são vários frascos, e o interessante é que todos esses daqui são selenetos de cádmio. Então, tudo isso aqui é seleneto de cádmio. A única coisa que muda é o tamanho desses quantum dots, dessa partícula. E esse tamanho é característico pela coloração. Então, quanto menor a partícula, mais voltada para o azul. Quanto maior a partícula, mais voltada para o vermelho. Isso tem bastante teoria em volta, eu acho que isso não cabe agora a gente discutir. Bom, aqui já são resultados nossos, né? Então, são sínteses que a gente fez no nosso laboratório, contendo quantum dots de telureto de cádmio. Então, aqui é sem irradiação de luz, e na direita aqui com a irradiação de luz, nesse caso uma luz negra, uma luz ultravioleta, e a gente vê que a solução aqui, um pouco laranjinha, quando a gente irradia uma luz ultravioleta, ela emite verde, e uma coloração também meio laranjinha aqui, um pouco mais escuro, mais densa, ela irradia mais próximo ao vermelho. Bom, aplicações para os quantum dots, né, são partículas, são semicondutores, então possui uma capacidade aí de geração de energia fotovoltaica, né? Então substituir esses painéis que são de silício normalmente, né, por uma maior eficiência nessa conversão de energia, energia da radiação de sol, né, energia óptica em energia elétrica. Então a NASA vem utilizando isso em suas sondas, né, em seus painéis solares, lá em robôs e em sondas espaciais. Uma aplicação mais palpável para a gente são os QLEDs, né, são os LEDs feitos com esses materiais. Então, aqui a gente consegue depositar uma camada fina desses semicondutores, e quando a gente aplica uma diferença de potencial, isso emite luz, né? Vocês já devem ter visto isso, as TVs mais novas, as QLEDs, que justamente é isso, a tecnologia onde levam quantum dots. Então, para mim, eu conheço o azul claro, o azul escuro, mas não, né? Existem milhares de tons de cor para o azul, por exemplo. E esses quantum dots são capazes de definir melhor isso. Bom, como a gente não trabalha com TV, nem com o celular da Samsung, nada, né? Para que a nossa aplicação interessante para a gente, né? A gente consegue marcar, por exemplo, alguns fármacos com esses quantum dots, e aí a gente consegue monitorar isso dentro de um organismo, por exemplo, que nem aqui um ratinho, em vivo. Então, a gente aplica aqui um fármaco e com um microscópio de fluorescência a gente consegue monitorar onde está atuando aquele fármaco que a gente aplicou. Se o que a gente planejou, a gente consegue realmente obter. Então, não precisa a gente matar o animal e depois analisar o tecido ou o órgão, ver se está com aquela droga que a gente injetou, né, para um tratamento específico. Então, assim, a gente consegue monitorar de uma forma mais eficiente. Aqui já é um resultado nosso do laboratório também. É uma folha de grafeno, contendo nanopartículas aí, os quantum dots de telureto de cádmio. Aqui uma distribuição, um histograma, onde o tamanho médio das partículas foi de 3 nanômetros. Então, um tamanho bastante interessante, bastante homogêneo, né? E aí, a gente mobilizou isso numa superfície de um eletrodo de carbono vítreo, e a gente fez uma aplicação, essa célula eletroquímica, acoplada
uma lâmpada de mercúrio embaixo. Só que era uma luminária, né? Essas luminárias aqui tinham uma lente de aumento, então a gente improvisou aqui para fazer algumas análises, né? E aí, para a gente entender essas nanopartículas, né, como são semicondutores, possui a banda de valência e a banda de condução. E esse distanciamento dessa banda de valência e a banda de condução é chamado de band gap. Então, esses elétrons precisam vencer essa barreira energética, né, para ser promovidos da banda de valência para a banda de condução. E com isso, eles passam de semicondutores a condutores, né? E isso, então, esse sistema de semicondutor acoplado ao nosso sistema eletroquímico, né, então, se a gente pegar o nosso, como exemplo, a superfície do nosso eletrodo, né, o nosso material composto aqui em cima, junto com a luz sendo aplicado um potencial ali, né, uma energia fornecendo para esse sistema, a gente consegue promover esses elétrons da banda de valência para a banda de condução e consegue uma eficiência ainda maior, né, com a irradiação da luz. Então, a gente consegue estreitar esse band gap e conseguir essa promoção mais eficiente. E com essa energia, a gente consegue, né, promover o que a gente chama de buracos e elétrons, onde a gente consegue aumentar ainda mais nosso sinal analítico. Então, aqui está representado um ultramograma de pulso diferencial para esse eletrodo, onde a gente conseguiu um sinal analítico bastante interessante somente com a luz, né? Então, aqui, no ultramograma A, em preto, a gente vê que tem um sinal analítico menor, e aqui quer dizer que a luz estava apagada daquela luminária. Quando a gente acendia a luz, esse incremento bastante interessante, a gente pode observar aqui, né, no sinal analítico. Então, somente com a luz. Aqui em destaque, a gente tem um sistema on-off, um sistema liga e desliga, né, uma cronoamperometria. Então, aqui embaixo, o eletrodo estava com a luz desligada. Quando a gente acendia a luz, a gente observava esse salto na corrente. Desligava a luz, ligava a luz, teria esse salto de corrente. Então, a gente vê que esse ganho, um sinal analítico bastante interessante para esse composto, somente com a irradiação de luz, né? Uma voltametria cíclica também a gente foi feita, a gente realizou, e aí, resultado bastante interessante, aqui em preto com a luz apagada, em vermelho com a luz acesa, e em azul o sistema liga e desliga. Então, a gente vai vendo que quando desliga, praticamente ele fica sob a mesma intensidade de corrente, né, do voltamegrama com a luz totalmente apagada, e em azul já dá esse salto, né, próximo ao vermelho quando a luz estava acesa. Então, são resultados bastante interessantes para esse tipo de material, para nossas aplicações. Esse artigo foi bastante interessante, teve uma repercussão interessante e foi citado por um autor da Samsung, né? Então, isso foi bastante interessante para a nossa pesquisa. Outra parte que a gente trabalha com partículas magnéticas, a ferrita, Fe3O4. Então, como o nome já diz, né, partícula magnética. Se a gente tem aqui uma aproximação de um ímã, né, um campo magnético externo, a gente consegue que essas partículas sejam atraídas, né, por esse ímã. Então, essas partículas, né, o ímã faz com que essas nanopartículas ou micropartículas magnéticas se concentrem na região mais próxima ao polo magnético do ímã, né, e aí a gente separa elas do meio. Por que isso é interessante para a gente dentro da eletroquímica, né, da eletroanalítica? Porque essa partícula a gente pode modificar a superfície dela com grupos funcionais de acordo com o nosso interesse em aplicação. Então, por exemplo, a gente pode funcionalizar a superfície dessa partícula magnética com um grupo que retire algum outro analítico de interesse do meio, a gente fazer uma separação magnética, né? Ou a gente pode modificar essas superfícies funcionais para a gente fazer uma pré-concentração de algum analítico do meio, né? Ou para a gente faz uma ligação direta aqui, faz uma dissorção, então a gente consegue meio que planejar essa modificação desses grupos funcionais de acordo com o nosso interesse, né, para a nossa aplicação. Então, vendo isso, a gente utilizou um eletrodo de carbono em um dos trabalhos, onde a gente acoplou um ímã logo atrás da superfície de carbono vítreo, né? Então, esse é o eletrodo montado, né, mas aqui por dentro, a gente tinha entre a superfície do carbono vítreo um ímã e o contato elétrico para ir para o nosso equipamento. Então, isso foi desenvolvido um trabalho, foi bastante interessante,
A gente utilizou as nanopartículas magnéticas com quantum dots de carbono, né? E a vantagem é a modificação instantânea da superfície do eletrodo, onde a gente, com uma gotinha aqui, ao invés de esperar secar um filme, como tinha o ímã aqui atrás, essas partículas magnéticas já ficavam ali distribuídas na superfície do carbono vítreo. E com esse trabalho a gente conseguiu fazer a determinação, a quantificação, né, de antidepressivos simultânea de 3 deles. Isso aqui, possivelmente, podendo ajudar aí algum paciente, uma pessoa aí que tenha se intoxicado de propósito, né, tentando tirar a própria vida, alguma coisa desse tipo, onde pouco tempo, né, poucos minutos a gente tem, os médicos têm, para tomar uma decisão do que está acontecendo, né? E aí, com um sensor desse aqui, em pouquíssimo tempo, a gente conseguia fazer a quantificação de alguns antidepressivos. E com isso, a gente foi ampliando nossas ideias, né? E aí tem esses eletrodos comerciais, essa empresa DropSense. Então, vários tipos de eletrodos com várias superfícies, eletrodos de ouro, de platina, do próprio carbono, né? E de cobre, e alguns tipos de eletrodos. A gente utilizou um deles, acoplou o ímã atrás da superfície do eletrodo de trabalho e utilizou as nanopartículas magnéticas envolvidas para modificar esse eletrodo, né? E aí, com uma gota de solução, aqui, a gente conseguia fazer as análises. Esse foi o material desenvolvido, então são as nanopartículas magnéticas com os quantum dots de carbono, e aqui, como foi o esquema do trabalho, né? Então, aqui está o eletrodinho em pé, o ímã por trás do eletrodo de trabalho, e aqui, onde estavam concentradas as nanopartículas magnéticas com os quantum dots de carbono. E nesse trabalho, a gente analisou a coenzima NAD, né? NAD+, e NADH. Certo? Então, foi um trabalho bastante interessante. E depois, estudando outros possíveis interferentes, a gente obteve um resultado também bastante interessante, onde a gente conseguia analisar dopamina, ácido ascórbico, ácido úrico e o NADH praticamente que simultaneamente, né? Então, isso aí para amostras biológicas em concentrações bastante interessantes, né? Foi um trabalho bastante legal desenvolvido. Um outro trabalho como biosensor, a gente desenvolveu também com material híbrido na base de óxido de antimônio, grafeno e enzima lacase. Então, a gente utilizou o grafeno, o cloreto de antimônio, o boro-hidreto de sódio, a gente fez a deposição de um filme de óxido de antimônio, utilizando a enzima lacase, que é uma polifenol oxidase, e glutaraldeído de pré-mobilização, e a gente analisou estriol, o hormônio estriol, hormônio feminino. Então, a gente obteve também um resultado bastante interessante, né? Aqui é uma cronoamperometria, onde, com concentrações bastante baixas, a gente conseguiu uma linearidade bastante interessante de faixas de concentração para esse hormônio, né, de 0,025 até 1,025 micromol por litro, obtendo um limite de detecção na ordem de 11 nanomol por litro, né? Bom, e os desafios não podiam parar, né? A gente estava diminuindo o limite de detecção, aumentando a nossa seletividade, a nossa sensibilidade. Então, a gente conseguiu desenvolver alguns outros trabalhos interessantes. Esse trabalho foi um trabalho enquanto eu estava lá na Espanha, com o professor Pingarron, e um aluno que eu ajudei a orientá-lo, com iniciação científica, na revista Bioscience Bioelectronics, onde a gente publicou um artigo, a gente desenvolveu um trabalho com o grafeno, com óxido de grafeno. A gente reduziu, fez uma síntese in situ, a gente reduziu o ródio, o cloreto de ródio com o boro-hidreto, junto com o óxido de grafeno. Então, a gente reduziu o grafeno, então ficou o óxido de grafeno reduzido com as nanopartículas de ródio na superfície, utilizando a lacase e o glutaraldeído para a mobilização, para a formação do biosensor. E com esse biosensor, a gente conseguiu a determinação de 17-beta-estradiol, também um hormônio feminino, e aí um trabalho bastante interessante, a gente conseguiu atingir um limite de detecção na ordem de picomol por litro, né, de 0,5 aí, vezes 10 a menos 12 mols por litro. E
a gente com isso, né, nessa evolução durante esse aperfeiçoamento, né, nessas plataformas sensoras, a gente começou a migrar para eletrodos impressos descartáveis, ou também chamados EPEs, né, se a gente pensar no microfluídico. Então, Electrochemical Paper Based Analytical Devices. Então, esse trabalho foi um trabalho publicado na revista Atalanta, em 2019, enquanto eu estava no meu pós-doutorado. E aí, foi também um eletrodo que tive uma ideia assim do nada. A princípio foi uma ideia muito maluca, todo mundo não quis falar que não ia dar certo, mas a gente desenha, né? Então, um eletrodo impresso, descartável, a gente mesmo desenha esse eletrodo, né, conforme a nossa vontade, vamos assim dizer. A gente desenha no software computacional, tem uma impressora de corte, e essa impressora recorta para a gente, numa forma de máscara, e a gente pinta esse eletrodo com uma tinta de carbono condutora, né, e o eletrodo de referência com uma tinta de prata, e a gente monta o nosso eletrodo de acordo com o que a gente tenha pensado aí. Então, nesse caso, o que foi feito? Né? A gente desenvolveu 2 eletrodos em um eletrodo só, 2 eletrodos de trabalho. Então, aqui é a parte de baixo do eletrodo, né? Então, são 2 eletrodos contra-eletrodos, pintados com tinta de carbono. Aqui o eletrodo de referência, com a tinta de prata, cloreto de prata. Aí, no meio disso tudo, tinha um papel, né, estilo um papel de filtro, né, de filtração qualitativo. E na parte de cima, a gente tinha os nossos 2 eletrodos de trabalho, né, também ligados em série, e um furinho aqui, onde a gente ia injetar a nossa amostra. Então, isso aqui foi sanduichado, vamos assim dizer, né, foi empacotado ali. Então, o papel não deixava com que os eletrodos se tocassem entre si, para que houvesse um curto-circuito ali. Então, aqui é o eletrodo finalizado, o eletrodo fechado, né? E aí, aqui é onde a gente insere a nossa amostra, a nossa solução, ela vai correr aqui dentro e vai deixar com que os 3 eletrodos entrem em contato, né, com essa solução. Então, aqui está o contato elétrico, que vai para o equipamento, os 3 contatos dos 3 eletrodos. Então, isso aqui é a nossa célula eletroquímica, né? E aqui uma imagem real do nosso eletrodo, né, do tamanho aí de uma moeda de 1 centavo de dólar, né? Um trabalho bastante interessante, né? E para a gente entender mais ou menos o funcionamento, a gente modificou um eletrodo de trabalho com uma enzima, a creatininase, né, junto com o hexamin-rutênio 3, como mediador de elétrons, e as nanopartículas, né, de quantum dots de grafeno, aqui. E no outro eletrodo de trabalho, a gente só imobilizou com as partículas de quantum dots de grafeno. Então, o objetivo desse trabalho foi monitorar uns marcadores clínicos, né? Função renal, função dos nossos rins, onde a gente monitora a creatinina, níveis de creatinina e níveis de ácido úrico, né? Então, os 2 eletrodos eram modificados de formas diferentes, né, uma determinação simultânea desses analitos. Então, o que é interessante, né? Como aqui a enzima é específica, a creatininase é específica para a creatinina, se a gente tivesse uma solução somente com ácido úrico, nesse eletrodo aqui, a gente não ia obter um sinal analítico ali. O mesmo acontecia ao contrário, somente no eletrodo contendo os quantum dots de grafeno e a tinta de carbono, se a gente tivesse uma solução somente de creatinina, a gente também não teria sinal, né? Então, cada eletrodo era específico para o seu analito, né? Então, aqui era uma reação catalisada pela enzima e aqui uma oxidação direta do ácido úrico. Então, foi uma ideia um pouco diferente. Até então, ninguém tinha sido feito, isso não tinha reportado na literatura, né? E aí, aqui alguns resultados, onde a gente vê aqui a total separação dos picos, né, da creatinina e do ácido úrico. Então, são 2 eletrodos de trabalho ligados em série, na mesma célula eletroquímica, cada área de seu eletrodo respondendo para o seu analito. E aqui as 2 curvas analíticas. Trabalho também bastante interessante, uma faixa linear bastante interessante, né? Visto que
para o monitoramento desses, da creatinina e do ácido úrico para uma análise clínica, a gente tem que fazer hoje uma urina 24 horas, a gente tem que acumular 24 horas de urina no mesmo recipiente para fazer uma creatinina total. Né? A gente fez alguns testes, algumas análises, e com esses eletrodos aqui a gente não precisaria de tanto tempo assim, né? E um volume desse de urina do paciente. Um outro trabalho também bastante interessante foi a gente chamou de microcélula, né, que a gente desenvolveu, também publicado na Atalanta. Esse foi o ano passado, já estava aqui na UFRJ, mas foi um trabalho em colaboração com o pessoal de lá. A gente desenvolveu um sensor, um outro eletrodo, na verdade, né, impresso, onde tinha um eletrodo só de trabalho dessa vez. Então, aqui está o eletrodo de trabalho e o contato elétrico, o eletrodo de referência com o seu contato elétrico, um disquinho de papel, onde a amostra ela era suportada, e a gente sanduichava com o contra-eletrodo, onde aqui tinha um buraco já, né, um buraquinho da inserção de amostra, diretamente ao centro aí do contra-eletrodo, com o seu contato elétrico. Então, ficou assim o eletrodo, né, uma imagem real, como também uma moeda aí de $1. Trabalho bastante interessante. E o mais interessante é que com esse disquinho, esse tamanho de papel, a gente conseguia fazer análise aí com amostras com um volume de 2 microlitros. De 2 a 3 microlitros, a gente já era possível fazer uma amostra, fazer uma análise eletroanalítica aí. Então, esse eletrodo também foi bastante interessante. E aí, a imaginação, né, pode ir além. Então, um dispositivo eletroquímico descartável, como que é feito, né, esses eletrodos que eu venho falando? A gente tem essa impressora, a impressora de corte. Essa impressora é utilizada, ela é brasileira, e ela é utilizada para artesanatos, em geral, né, para cortes de adesivos. Né? Então, é uma impressora com um valor relativamente baixo, né? E aí o software permite a gente fazer o desenho que a gente quiser. Então, no caso, a gente desenha nosso eletrodo nesse software, a impressora de recorte, ela só recorta o que a gente pediu para ela, obviamente, e nesse exemplo aqui, a gente desenvolveu um conjunto de eletrodos, então são 8 eletrodos impressos, e aí o interessante é que a gente faz uma máscara, como se fosse isso, então a gente pede para a impressora recortar esses eletrodos com a formação que a gente quer, né, e a gente pinta isso aqui, um silk screen, podendo ser assim chamado, com a tinta condutora de carbono. Né? E aí depois a gente destaca essa máscara, né, e acaba por ficar somente a tinta ali do jeito que a gente desenhou para a impressora recortar. Então, nesse exemplo, foi feito um eletrodo com um conjunto de 8 eletrodos, né, e o equipamento DropSense, um equipamento multipotenciostato, ele é capaz de gerir, né, de a gente conseguir fazer a análise de 8 células eletroquímicas simultâneas. Então, nesse caso aqui, a gente colou um ímã também atrás de cada eletrodo, cada conjunto de eletrodos aí, né, com a fita dupla face, e foi possível realizar a análise com nanopartículas magnéticas. Aqui uma imagem também detalhada disso. Então, aqui está um vinil, a impressora, depois que cortou, a gente destacou como a máscara, né? A gente pinta tudo isso de tinta de carbono, aí o eletrodo de referência é pintado com a tinta de prata, a gente imprime outra máscara para delimitar as áreas desses eletrodos, né, e deixar exposto só o contato elétrico e as áreas onde a gotinha vai ser depositada, e aí nesse caso também a gente colou aqui, né, os ímãs atrás do eletrodo de trabalho, certo? Bom, com isso aqui, aquele trabalho, né, do pós-doutorado, foi feito um depósito de patente, então foi com a Agência de Inovação da UFSCar, junto com o Hospital do Amor, Hospital de Amor, o Hospital do Câncer de Barretos, né, e aí a gente conseguiu isso o ano passado, um sensor eletroquímico descartável para quantificação de microRNA para diagnóstico de doenças e métodos de obtenção de quantificação. Então isso foi específico para câncer de cabeça e pescoço, né, um trabalho bastante interessante. Então, brevemente, né,
a gente utilizou partículas magnéticas. Nessas partículas magnéticas, a gente desenhou uma fita pode-se chamar de DNA, mas é uma fita simples, também não é um RNA, vamos dizer, é um DNA que foi isolado, e aí a gente desenhou esse prime do jeito que a gente queria, né, a antifita, né, das bases nitrogenadas, do microRNA-alvo. Então, esse microRNA-alvo, que o Hospital do Câncer de Barretos tinha sequenciado, é uma base 18 a 25, uma fita, desculpa, de 18 a 25 bases nitrogenadas, né, por isso que ela é considerada um microRNA, e aí a gente desenhou isso aqui com uma antifita, né, que pode se conjugar com esse microRNA-alvo. E aí, com o nosso desenvolvimento do método, né, a gente conseguiu que essa fita que a gente desenhou com essas bases, né, para se hibridizar com o alvo, ela se abria, né, e se hibridizava quando tinha contato com o microRNA-alvo. E aí, uma vez isso aqui sendo aberto, né, com esse impedimento estérico que forma, a gente desenvolveu uma outra sequência aí para esse genosensor, marcado com uma nanopartícula de ouro, que era específica somente para essa parte que se abriu quando esse microRNA-alvo se hibridizava. Então, as partículas magnéticas ficavam mais ou menos dessa forma, no nosso planejamento, onde, quando em contato com o microRNA-alvo, esse microRNA referente ao câncer, né, do paciente, isso ficava aberto e essas partículas, essa fita marcada com as partículas de ouro era marcada, né, era imobilizada. Isso é uma ligação covalente, então o sinal analítico nosso foi medido a partir da nanopartícula de ouro. Né? Então, caso não tinha esse microRNA-alvo, essa hibridização não ocorria, então essa fita com as partículas de ouro não se ligavam. Né? Então, esse sinal era proporcional a isso. Então, aqui a gente depositava sobre cada superfície do eletrodo. A vantagem de ter um conjunto de 8 eletrodos, que ou a gente já pode fazer praticamente uma curva analítica com 8 pontos, de concentrações diferentes, ou fazer replicatas, né? Duplicata, triplicata da mesma solução em uma corrida só de análise. Então, a repetibilidade, a reprodutibilidade é bastante interessante com esse sistema, né? E o número de análises que a gente pode fazer. Aqui uma estante magnética, onde a gente separava, isso aqui em uma das etapas, né? Onde a gente separava as micropartículas magnéticas da solução, em contato ali com os reagentes, né, durante a mobilização dessa plataforma sensor. E aqui o sinal que a gente media, né, referente à redução do ouro. Então, foi feita uma voltametria de onda quadrada, e o mais interessante aqui, que a gente teve que representar isso na forma da escala logarítmica, porque a gente obteve um sinal bastante interessante para uma concentração muito baixa, concentração na ordem de 1 femtomolar, 1 femtomol por litro. Então, 1 femtomol por litro, a gente já tinha conseguido no biosensor lá com a lacase, a gente tinha conseguido picomol, que era na ordem de 10 a menos 12, né? E aqui a gente conseguiu na ordem de femtomol, que é 10 a menos 15 mol por litro. Um resultado bastante interessante. E aí, o Hospital do Câncer de Barretos nos forneceu bastante amostras, né, de pacientes, e a gente fez isso tudo na época sem saber o que era positivo, o que era negativo, o que era o quê. A amostra só tinha um número, e aí a gente foi fazendo as análises e depois comparou com o PCR, que é a análise padrão deles, né, e a gente obteve resultados bastante interessantes. Então, a gente conseguiu uma patente, aí, uma contribuição. Existem 4 empresas que já atualmente estão interessadas, né, já tiveram outras, em licenciar essa patente. Bom, as nanopartículas ou micropartículas magnéticas, elas vêm ganhando bastante espaço, né, no âmbito disso, né, para essa parte, né,
de imobilizações dessas plataformas de genosensores, que a gente consegue criar plataformas, né? Ou isolar alguma coisa do meio, ou pré-concentrar. Então, a gente consegue purificar DNA, a gente consegue fazer eluições, lavagens, de uma forma muito mais simples e mais eficiente, né? A gente não perde as partículas como se a gente centrifugasse. Então, quando a gente coloca um ímã em volta, né? Como aqui no exemplo, com uma pipeta a gente consegue tirar toda a solução do meio e lavar isso aqui com tampão, a gente coloca outra solução, tira da estante, coloca num vórtice, volta na estante, separa. Então, a gente tem uma eficiência aqui muitíssimo maior, né? Não estou fazendo propaganda da empresa, não conheço essa empresa, é só um exemplo que eu peguei, que hoje em dia a gente tem bastante aplicações para as nanopartículas magnéticas. Então, a motivação é o diagnóstico precoce, né, que é de fundamental importância, no que se refere a um tratamento de diversas doenças. Então, se essas doenças forem detectadas em estágio inicial, aumentam as chances de cura, né, ou de tratamento desses portadores, né? Então, para um diagnóstico precoce de muitas dessas doenças, são utilizados métodos invasivos e ou procedimentos de análise complexa, né? A gente sabe disso. Para fazer uma biópsia, por exemplo, nesse caso de câncer de cabeça e pescoço, é feita uma biópsia de nódulos, né, do nosso sistema de linfonodos. Então, é bastante invasivo, né, e o paciente aí sofre um pouco com isso, né? Além de necessitar do uso de equipamentos dedicados, longo tempo de análise e alto custo, né, e pessoas muito bem capacitadas, treinadas para esse tipo de análise. Então, nesse contexto, o uso de genosensores tem se apresentado cada vez mais como uma boa alternativa a esses métodos convencionais de análises clínicas, né? Então, esses métodos apresentam alta seletividade ao material biológico-alvo, grande sensibilidade, baixo custo de produção, baixo custo relativo, né? Possibilidade de construção de diversos tipos de arquiteturas, ou mesmo de arranjos, esses genosensores, né? E aí, como consideração final, né, essas novas plataformas sensores estão sendo desenvolvidas a fim de se atender os requisitos essenciais, que a gente sempre busca, né, que é essa velocidade de análise, mantendo uma alta precisão, sensibilidade e uma alta seletividade. Bom, até que eu falei bastante, queria até falar menos, agradecer aí a Unesp, é o terceiro simpósio aí de Química, pelo convite, e agradecer vocês, né, pela atenção, pela paciência, e alguns outros órgãos aí que vem mantendo a nossa pesquisa. Hoje em dia a gente sabe, né, que a nossa pesquisa está um pouco prejudicada pelos cortes, né, e também pela pandemia aí que a gente vem passando, mas que com perseverança a gente consegue melhorar tudo isso, consegue vencer essas barreiras, e espero que a gente consiga voltar aí ao normal, com a mesma frequência presencial que a gente vinha tendo. Então, muito obrigado a todos, eu agradeço aí a participação. Parabéns pela palestra, professor, foi muito boa. E a gente agora vai estar aberto para as questões. Quem tiver dúvidas sobre o tema que o professor apresentou, estaremos abertos. Aqui, já tem uma. A pessoa agradeceu, né, pela palestra e está perguntando das barreiras encontradas, quais que serviu de motivação ou investigação para o senhor estar subindo os degraus, tipo, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Olha, aquela história, né? A gente conversava bastante, né, com o Teixeira, que foi o meu orientador de iniciação de mestrado, e é sempre assim, né? A gente sempre, por exemplo, estava fazendo a graduação e, durante a graduação, iniciação científica. E aí a gente falava, pô, eu gosto tanto de ficar no laboratório, desenvolvendo minhas pesquisas ali, fazendo síntese, tentando fazer minhas análises eletroquímicas e tal, mas tinha que entregar um trabalho, fazer um relatório para a graduação.
E aí vem o mestrado, fala, pô, muito melhor, né? Porque o mestrado, eu não tenho mais tanta aula assim, tanta disciplina para fazer, então eu tenho muito tempo de laboratório. Mas aí a gente tem que fazer as disciplinas também do mestrado, e o mestrado são 2 anos. Então acaba que a gente praticamente perde 1 ano com disciplinas, e aí tem 1 ano também de laboratório. Aí fala, bom, o doutorado são 4 anos, né? Então a gente consegue usar mais ainda o laboratório, vai ter menos disciplinas, então eu vou conseguir melhorar ainda mais minha pesquisa. Então é sempre nessa roda, nessa engrenagem, né? A gente vai sempre pensando que as coisas vão melhorar, na verdade elas não melhoram, melhoram, mas assim, o que acontece é que não melhora como a gente pensa, né? Como a gente esperaria que melhorasse. Melhora sim, porque a nossa experiência melhora, a nossa casca engrossa, né? Então a gente consegue resolver problemas mais fáceis, uma forma mais fácil, mais rápida, mas que as responsabilidades também vêm. Então tudo vai a um conjunto de coisas, né? E mas a melhor etapa, eu acho que é o doutorado e depois o pós-doutorado, porque a gente já está com uma experiência bastante interessante, né, e já consegue ter uma ampliação melhor aí da nossa pesquisa. Mas barreira vai ter sempre, não adianta. Até quando a gente, depois de professor, né, não, pô, então agora vai ser lindo, porque se eu for conseguir fazer minha pesquisa com 1, 2 colaboradores, agora que eu sou, pô, muita gente pensa isso, né? O orientador fica lá tranquilão enquanto tem um monte de aluno fazendo as pesquisas, ele só vê o resultado. Não, pelo contrário, eu entendo bem isso. Hoje eu consigo ver os 2 lados e as responsabilidades sempre aumentam. Então, é mais isso. Mas é muito legal. Bom, tem uma das integrantes também, que é a Daniele Chagas, ela falou assim que você falou do apelido do Função, mas que ela também sabe o seu. O meu é bastante. Todo mundo sabe, codorna. Não tem jeito. Bastante gente ainda que me. Tem, né? Alguns outros professores que eram de São Paulo também, que vieram para cá, para a FRJ, e já me conhecem como codorna de antes, e também me chamam disso, mas. Bom, temos mais uma também. Quais as dificuldades de síntese do Lab on Chip em termos de miniaturização e seletividade do sensor? Então, isso realmente tem, nem tudo são flores, né? Sempre tem as dificuldades. O sistema que a gente chama Lab on Chip é um nome só, né? Esse conjunto de eletrodos, né? Então, é um sensor que já é o conjunto dos 3 eletrodos que a gente necessita para as nossas análises eletroanalíticas. E o desafio maior, vamos falar, é sempre na estabilidade desses eletrodos, né? Dependendo do que a gente vai desenvolver, a gente tem que sempre prezar essa robustez desse eletrodo, né? Desse sensor em si. Isso que a gente sempre busca. Então, a miniaturização, às vezes, não é nem tanto o problema. Hoje a gente tem algumas tecnologias aí, existem alguns professores até da USP que fazem a construção do eletrodo com laser, né? Então consegue fazer com um eletrodo bastante miniaturizado, uma precisão muito interessante, mas que às vezes também tem esses problemas na robustez desse eletrodo. Então a repetibilidade, por isso que é muito mais fácil, né, muitas vezes a gente utilizar um sensor, esse tipo de sensor, como na forma descartável, né? Já que a gente consegue um custo desse eletrodo relativamente baixo, então a gente consegue utilizar isso de uma forma descartável. E a seletividade dele, de acordo com o que a gente desenvolve, né, a gente consegue deixar bastante interessante. Temos mais uma do professor Teixeira agora. Então, cara. Um abraço, Teixeira. Tem que agradecer ele que me motivou, que foi um dos motivadores para eu seguir a carreira acadêmica.
Pessoal, Teixeira. Precisamos temos encontrar. mais alguma? Precisa desses encontros agora presencial, né? Para Presenciais. poder Vamos ver se a ter. gente volta isso aí, voltar a ter alguns eventos, né? Alguns congressos, a gente poder se encontrar aí. Porque E muito online legal fica tudo ver. mais complicado. Muito legal ver esse laboratório aí que você está, hein? Eu fiquei muito tempo Muito nele. bonito! Muito tempo nele. Bom, a gente tem mais alguma pergunta? Ah, apareceu mais uma aqui. Do trabalho relacionado à toxicidade desses materiais quantos DOTs em vivo. Isso também é uma pergunta bastante interessante. Esses materiais ainda tem que ter algum tipo de controle, né? A gente tem que aliar esses materiais com bastante cuidado, né? A outros tipos de partículas, porque esses materiais realmente possuem uma toxicidade, né, para o nosso organismo, vamos assim dizer, mas assim como a grande sacada, vamos falar, né, o que se propõe é que ele seja usado igual um contraste numa tomografia, né? Acho que todo mundo já deve ter visto isso, o bário, por exemplo, né? A gente injeta o contraste, esse contraste ele vai ficar por um tempo na nossa circulação e aí ele é eliminado. E isso então não vai causar uma toxicidade, não vai causar um mal para a gente, ele não vai ser absorvido pelo nosso organismo. Então, tem que ser feito um controle desse tipo, né, com alguma outra molécula, para que ele não seja absorvido. Ele entre, faça, né, só essa marcação para a gente conseguir monitorar o que a gente tem interesse ali, e que depois de um tempo ele seja eliminado do nosso organismo. Ah, tem mais uma aqui. A Cibele. Quanto tempo, hein, Cibele? Tudo bem? É o Nesp que vai. Tem mais alguma, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa com o professor? Bom, professor, muito obrigada pela palestra. Foi muito relevante para a gente. Foi muito bom ver também toda essa trajetória, tanto do Teixeira quanto do senhor também, que é uma coisa que tipo, a gente não vê muito, assim, as fotos principalmente. Nossa, eu tenho tanta foto aqui que se eu mostrasse... Então, é isso. Muito obrigada. Espero que da próxima vez esse encontro seja de uma forma presencial, para poder ter também todo esse contato que de forma online a gente acaba perdendo. E até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado, agradeço novamente aí o convite. Obrigado a todos. Bom tchau, simpósio. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.